Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo a comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? E eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta o fruto para a vida eterna. Para que assim como o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado que diz, que é um que semeia e o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar aonde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrardes no seu trabalho. Vamos orar mais uma vez. Tem um pedido de oração pela Marta, que está passando um momento difícil, o Jackson, que quebrou o pé, e pela cunhada Mercedes, que foi internada ontem para fazer uma cirurgia entre terça ou quarta-feira que vem, câncer de mama. Vamos orar também por essas necessidades, pelos irmãos que estão em luto, pelas pessoas que estão travando as suas batalhas. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que tem autoridade sobre a vida, sobre a morte. O Senhor é aquele que acalma a tempestade, que até o vento e o mar lhe obedecem. E nós fazemos menção, Deus de poder e de glória, do nome do Senhor Jesus, sobre as necessidades que vêm diante do teu altar, para que nós possamos interceder. Senhor, Deus de poder e de glória, a Mercedes que vai fazer, Deus amado, esta intervenção, Pai amado, por causa do câncer de mama, guarda ela, livra ela do mal. O Senhor pode fazer milagres, o Senhor pode usar a medicina, Pai, mas sustenta a alma dela crendo, sustenta a sua fé, Senhor. Visita o Jackson, Pai amado, em nome de Jesus. Guarda ali, Senhor amado, não sei qual a complexidade dessa situação ali em seu pé, mas ele é um motorista de caminhão, Pai. O seu pé é o seu instrumento de trabalho, é uma das suas ferramentas. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que o Senhor, Deus amado, venha fazer dessa situação oportunidade para que ele possa ter encontros com o Senhor marcantes. Bem como, Deus amado, a Marta, Deus amado, que está enfrentando momentos difíceis. E a tua palavra diz que o Senhor estará conosco todo o tempo. E esse momento difícil também é oportuno para um crescimento, para um impacto de graça. Então abre os ouvidos espirituais, tira as escamas dos olhos. Eu oro, Deus de poder e de glória, pelos irmãos que estão enfrentando luto, os irmãos que estão com o coração entristecido, Deus, a dor da partida, despedida. Eu oro, Deus amado, pelos nossos adolescentes, ó Pai, pelos jovens, Deus de poder e de glória. Oro por essa cidade, Deus amado, pela atuação do mal em mover-se com espíritos, meu Deus, de poder e de glória, de depressão ao ponto do desejo de morte. Em nome de Jesus, Tu és espírito e vida, então sopra sobre eles trazendo vida verdadeira. Eu oro pelas famílias, Senhor, pela unidade familiar, pelo quebrantar do coração endurecido. Eu oro, Senhor, Deus de poder e de glória, pelo tirar das escamas, pelo tirar o agravo dos ouvidos, para que nós possamos ouvir Tua palavra, enxergar a direção que o Senhor nos aponta e andarmos segundo a Tua vontade, a Tua verdade, em nome de Jesus. Fala conosco mais uma porção ainda nessa noite. Desperta-nos segundo, ó Pai amado, a Tua boa vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Graças a Deus. Estamos diante de um texto. O Senhor Jesus vai trazer alguns ensinos aos seus discípulos acerca de perceber colheita. E nós temos olhado para o quadro mundial e nós temos visto que os tempos têm se abreviado, as situações têm se tornado quanto mais difíceis. E nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade como igreja, nossa responsabilidade cristã, nossa responsabilidade de evangelização, de anunciar as boas novas, de proclamar a grandeza do Cristo que um dia nos salvou, de proclamar a grandeza do Cristo que encheu o nosso coração. Charles Spurgeon, que foi considerado um dos príncipes dos pregadores, ele liberou uma frase dizendo que todo nascido de novo, ele é um missionário, ele é um evangelizador. E se não for, ele se torna uma fraude. O que ele quis dizer com isto? Ele quis dizer, querido, que missão, evangelização, não é algo que eu faço, é algo que eu sou. Missão não é algo que eu faço, é algo que eu sou. Então,
eu sou porque estou dentro disso que me alcançou aqui, na minha casa, no meu emprego, nas minhas atividades cotidianas. Missão não é algo que eu faço, é algo que já vem parte do pacote. Se eu sou um novo nascido, se eu sou um alcançado por esta graça, se essa salvação ela me alcançou, então fazer isto ser conhecido é algo que deveria ser natural em nossas vidas. Quer com uma evangelização através até das Escrituras, mas uma evangelização também através da vida, através do testemunho, através do caráter, através de uma marca na sociedade por aquilo que me alcançou. Todo nascido de novo é um missionário. Isto não é algo que eu faço, é algo que eu sou. Eu não posso ser um agente 007, eu não posso ser alguém que me esconda dessa responsabilidade. É como Pedro. Quando Jesus foi preso, Pedro ele tem as suas crises, ele vai seguindo Jesus de longe, e ele não abre a boca para pregar, ele não abre as escrituras daquela época, mas as pessoas vão olhando e falam: eu conheço você de algum lugar. Você já esteve com ele, não teve? Você andava com ele, você fala igual a ele, você tem trejeitos igual a ele. É isso que o Spurgeon está dizendo. Todo nascido de novo, ele é um missionário. Ele tem esta missão já dentro do pacote da sua salvação. Falando ou não falando. Agindo ou talvez não agindo propriamente dentro dos padrões evangélicos, mas vivendo para a glória de Deus. E nós precisamos assumir esta responsabilidade. Essa responsabilidade que está em mim. Não somente pelas vertentes que eu gosto de fazer, não, mas eu gosto do louvor, eu gosto da pregação, eu gosto da missão externa. Não se trata somente dessas nossas decisões e opiniões, se trata de uma condição de natureza nova, nascida, daquele que nos proporcionou vida, daquele que nos alcançou, daquele que deu a sua vida por nós, daquele que moveu esta graça toda em nosso viver. Sabe, ao longo da história cristã, de maneira muito triste, nós enxergamos que em alguns momentos a evangelização se confunde muito com o programa de crescimento. Programa de crescimento. Tem vários movimentos que a história testemunha. A ideia da evangelização é um programa de somente aumentar a membresia do seu clã, do seu movimento. Houve um projeto chamado Cruzada, aonde a instituição religiosa ela tinha um exército. O seu exército era característico com uma cruz vermelha, bem estampada, que representava a cruz de Cristo. Por onde esse exército passava, ele conquistava, e aquele lugar passava a ser cristão. Não por conversão, mas somente por imposição. Somente por uma condição do orgulho de alguém, de querer expandir, de querer crescer, de querer conquistar, de julgar, ter, fazer e ser mais do que os outros. Por isso que ainda nós herdamos uma marca de crucifixos, né? Hoje pessoas usam crucifixos como moda, mas crucifixo por muito tempo foi uma marca dessa expansão evangelizadora. Então aonde se conquista, se constrói uma capela, se finca uma cruz. E às vezes fincava-se uma cruz antes mesmo de se construir uma capela e se declarava aquele lugar, então, evangelizado. Muito distante daquilo que Jesus nos ensinou. Muito distante do que aquilo que Jesus apresentou, dessa obra de evangelização, que não parte daquilo que eu faço ou não daquilo que eu conquisto, mas daquilo que me conquistou. Daquilo que me conquistou, sabe? A paixão daquele que foi conquistado por esse evangelho, de transmitir isto, talvez seja uma das maiores marcas da evangelização. Estou lendo um livro que fala sobre a vocação pastoral, e em um momento ele vai dizer que a pregação que realmente traz resultado é aquela paixão, é aquela que você vai pregar realmente com a gratidão de estar fazendo, porque você pode trazer os mais belos argumentos, você pode ter os mais efetivos movimentos, você pode ter os programas mais fiéis aí que alguém julga dar resultado, mas
Mas se isso não tiver paixão, irmão, se for contra o C, contra o V, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Eu posso falar coisas extraordinárias sem ter a paixão necessária, como eu posso falar coisas tão simples, tão apaixonado. E como é gostoso quando você ouve alguém cantando aquela canção, né? Aquela canção e o camarada está se entregando, cantando aquilo. Como é gostoso você ver alguém servindo uma sopa, ou dando uma aula no culto infantil, ou fazendo algo, mas você enxerga, sabe, uma entrega tão grande naquilo que se faz. Porque não é algo que está fazendo, é algo que está sendo. E isso é maravilhoso quando eu sou. E tem gente correndo atrás de fazer, quando na verdade eu preciso correr atrás, eu me encontrar sendo, me entregando, quebrantando corações na presença do Senhor. E esse quebrantar de coração vai gerar um cheiro. Você lembra de quando Jesus está lá em Betânia e Maria vem com aquele perfume, e Maria quebra aquele perfume, e ela chora aos pés do Salvador, e ela enxuga com os cabelos, e o texto vai dizer que a casa ficou cheia daquele perfume. Sabe, o cheiro do que você faz vai muito longe quando você não simplesmente faz algo, mas quando você é algo. Quando esse quebrantar, sabe, ele vem de dentro para fora. Ele não opera somente nas esferas do conhecimento, mas é algo que vem de dentro, é algo natural, é algo que se eu não fizer, né? Houve um evangelista que ele tinha essa frase: ai de mim se eu não pregar o evangelho, dá-me alma senão eu morrerei. Um camarada que era totalmente apaixonado por aquilo que fazia. E é triste quando o movimento, ele somente é uma condição numérica. É triste quando o cristianismo ele tem sido avaliado pelos números que ele apresenta. Porque parece que a igreja grande é a igreja que está cheia de Deus, a igreja pequena é a igreja que precisa ainda correr atrás de um monte de coisa. E a Bíblia, ela nivela as coisas tão menores do que a nossa prepotência, né? Quando vai dizer que quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele, ele presente está. Quando vai dizer que uma alma é maior, é melhor do que o mundo inteiro. E a nossa cabeça secularizada de algumas heranças, que viemos com esses pensamentos tão macro, tão grande, quando a coisa deveria ser muito mais simples. Muito mais simples. Esses dias eu falava sobre tentação. E as tentações que Satanás ele opera na vida de Jesus, geralmente, todas elas têm a ver com a condição da missão. Torna a pedra em pão. Qual o problema de tornar a pedra em pão? O problema é você usar os seus problemas, os seus poderes, somente para satisfazer a sua carne. Quando a sua carne é o seu Senhor, quando a sua carne é quem determina. Então você vai usar os teus poderes somente para satisfazer a tua carne. Quando o Evangelho ele nos ensina que esses poderes eles deveriam ser para a mortificação da carne. A mortificação da carne deveria ser o resultado do estar cheio do Espírito de Deus. Mas quando a sugestividade de Satanás vai dizer, olha, transforma a pedra em pão, em meados ele está dizendo, usa o teu poder para satisfazer a tua carne, a tua fome. E a gente tem fome de um monte de coisa, a gente tem fome de pão, a gente tem fome de sexo, a gente tem fome de dinheiro, a gente tem fome de fama, a gente tem fome. E quando eu vou usando, sabe, os meus poderes, sejam eles sobrenaturais, sejam eles retóricos, de falar bem, ou de bolso, de poder comprar, pagar e fazer, para satisfazer essas nossas fomes, de alguma maneira a gente está dando moral para o capeta. A gente não está fazendo a vontade do Senhor. E o sujo ele é tão terrível que ele leva Jesus no lugar alto, no pináculo do templo, ou seja, o lugar mais alto da religião, da instituição religiosa, e vai usar a palavra dizendo, está escrito, se você pular, ele te sustenta. Ele usa o Salmo 91. E qual o problema? O problema é viver um cristianismo pautado também em mim, de que ele tem que livrar o meu pé de tropeçar em alguma pedra, então eu vou ficar fazendo aí testes para saber se ele me ama, né? Parece adolescente, se você me ama, faz isso então. E se você me ama, você tem que fazer isto. Se você me ama, você precisa. Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho Jesus. Ele prova o seu amor para conosco, entregando-nos Jesus. E se você precisar de uma outra prova de amor, que não esteja em Cristo o suficiente para satisfazer a sua vida, irmão, por favor, conversão urgente. Se você está precisando de uma outra prova de amor de Deus, que não seja o Filho dele entregue na cruz do Calvário, irmão, o negócio está feio. O negócio está feio, está terrível, hein?
O sujo ainda não contente, ele leva Jesus também a um lugar muito alto que vai mostrar para ele todos os reinos. E vai dizer para ele, olha, se você prostrar, eu te entrego todos os reinos. Olha que coisa da hora. Jesus não veio para poder salvar o mundo. E Satanás está entregando os reinos assim de maneira tão fácil, tão simples. E a proposta de Satanás é uma proposta que está aí, meu irmão. Troca-se adoração por tudo isto. Se prostra e me adora, e eu te dou tudo isso. Quem inventou isso foi o capeta. Mas tem gente usando isso até em nome do cristianismo. Troca-se adoração por tudo que você quer, por tudo isto. Quem aqui já não jejuou para poder ter tudo isto? Quem aqui talvez não orou para poder ter tudo isto? Quantas as vezes, se nós não tomarmos cuidado, parece que o nosso culto é uma moeda de troca. É uma condição que nós queremos receber algumas coisas. Então, Senhor, eu vou fazer isto, eu vou fazer a sua obra, em nome de poder ter tudo aquilo. Irmão, você já tem muito mais do que você merecia. Isso já está em tua vida, isso já está movendo em teu viver, isso já está queimando em teu coração, isso já está trabalhando em tua vida. Esta obra, sabe, que veio em mim, que moveu em mim, e tem que ser alegria de tudo quanto eu for fazer, quer ministrando, quer cantando, quer servindo, quer limpando, quer indo lá, quer estando cá. É por conta de que a evangelização em minha vida chegou. Volto a frisar a frase de Spurgeon: todo nascido de novo é um missionário. Porque a missão não vai começar a partir do momento que eu vou fazer. A missão, ela já começou a partir do momento que ele em mim fez, está em mim. Então é missão. E aí essa missão não pode parar em mim, ela tem que se expandir. Porque qualquer coisa que eu fizer, que não for fruto desta salvação, pode ser obra de homens. Pode ser boa qualidade retórica, pode ser boa intenção, mas não é obra de salvação. Agora, quando a obra de salvação, ela vem, ela queima meu coração e ela me inquieta, porque da mesma maneira que um dia eu fui alcançado, eu quero que outras pessoas também sejam alcançadas. Eu não suporto a ideia de que eu fui livre do inferno e alguém vai para o inferno porque eu não falar. Aí é obra, meus queridos, de uma manifestação que entrou em meu coração. E aí isso não vai ter somente as pessoas que eu gosto de falar. E aí não vai ter somente os campos que eu gosto de ir. E aí é uma condição universal para onde quer que o Espírito me soprar, para onde é que Ele desejar fazer em minha vida, mover em minha vida, transformar a minha vida. Ele quer usar a minha vida. Ele quer que eu seja um instrumento para mostrar para todo mundo o que Ele fez em mim. E isso não é somente dentro dos testemunhos que nós julgamos ser mais empolgantes, né? Eu era um drogado, o Senhor me restaurou das drogas e agora eu sou um livre em Cristo Jesus. Ele pegou o drogado e fez dele um pastor. Não! Ele pegou um pecador, fadado à ruína no inferno. Porque até aquele que estava muito bem, obrigado, ganhando seu dinheiro, trabalhando também direitinho, era tão necessitado de uma salvação como o pecador, que era o drogado, o criminoso, qualquer coisa desse tipo. Ainda que você diga, eu nunca fiz nada disso de errado. Tu é tão necessitado de salvação como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa. Sabe, uma obra de salvação que vai ser manifesta com muita alegria para poder dizer aos outros que Jesus, Ele salvou a minha vida. Que Jesus transbordou no meu viver. E a sugestão do adversário de dizer, olha, troca-se a adoração por tudo isso, tem feito com que uma grande massa tenha entrado pelos canais da adoração com a pretensão de poder obter, ser ou ter aquilo que ele pretende. E não é aí. É o contrário. É bem diferente. Jesus nos mostra com a própria vida. Ele não só suportou as tentações de Satanás, mas no próprio capítulo 4, versículo 1, diz que a fama de Jesus, ela cresce. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João Batista. Já pensou? Alguém falar das nossas instituições assim? Igreja Batista do Paulista vai ter um batismo dia 15, vai batizar aí 10, 12 pessoas. Olha lá! O pessoal lá está fazendo, olha lá. A igreja XYB está bombando, você viu o que ele está fazendo, a forma com que ele está fazendo, e nós gostamos desse negócio de fama. Isso faz parte, querido. Quem é que não gosta?
Quem é que não tem satisfação em ser reconhecido fazendo bem algo? Só que o Jesus que está lá na Judéia, a Judéia é a capital, e ele recebe uma fama dessa, sabe o que ele faz? Ele junta os seus discípulos e ele volta para a Galileia. Ele sai da capital e ele volta para a periferia, irmão. Quando de repente a fama surge, ao invés de Jesus falar, é isso mesmo, está dando certo o negócio, vamos investir aqui e vamos ampliar o negócio, vamos crescer, não, ele sai de cena. Ele volta para a Galileia. Será que Jesus está com uma falsa aparência de humildade? Não. Capítulo 6 de João, depois de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, diz que a multidão foi para pegar Jesus e fazer dele rei. Ó, o negócio aumentou. Se capítulo 4 ele teve a fama de estar batizando mais gente, capítulo 6, os homens estão indo para poder fazer dele um rei. Estão dispostos a pegar a espada para lutar contra Roma, para poder exaltar Jesus como um rei. Ué, ele não veio para isto. Ele não veio para esta proposta. Ele não veio para arrebatar multidões. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus se oculta, Jesus sai sozinho. Vai para o monte orar sozinho. Porque, irmão, quando a sedução desta fama e quando a proposta errônea da evangelização chegar ao meu, teu coração, eu e você precisamos ter uma atitude drástica de colocar o nosso coração na presença do Senhor e nos humilhar. Jesus, que é o Filho de Deus encarnado, agora diante das tentações, ele se retira sozinho e ele vai orar sozinho. Muito diferente de movimentos que nós temos visto hoje, aonde parece que você precisa fomentar a fama, que você precisa estar sendo melhor e maior do que os outros para que haja o reconhecimento do teu ministério. Não é por esse caminho que Jesus nos ensina. Não é esse o caminho que Jesus ele quer de nós. Não é esse o caminho que o Senhor ele quer de nós, querido. Porque quando eu sei e tenho a plena convicção de quem eu sou nele, querido, eu não preciso estar carente dos aplausos e das famas dos outros, irmão. O que me blinda o coração é ter a convicção de que ele realizou obra tão extraordinária, porque senão eu estou rifado às propostas que vêm me seduzindo, e são algumas propostas boas, que aparecem ser tão vantajosas, mas nem sempre elas são do Senhor, porque Jesus ele não veio criar um novo movimento, ele veio obedecer ao Pai. A ordem do Pai era esta: você vai descer e você vai morrer na cruz do Calvário. Você vai pagar o preço para redimir essa sociedade, essa humanidade, este povo. Sabe, a direção é outra. A direção é outra. Não se trata somente de números e de movimentos. A direção, ela é outra, querido. A direção é muito mais para dentro e muito mais para cima do que somente para fora. Falarmos desta grande evangelização, que esse mundo está carente, vai fazer com que nós olhemos para nós, olhemos para dentro de nós, olhemos para as nossas vantagens, olhemos para as nossas intenções, olhemos para os nossos corações. Esta obra de evangelização não começa somente alcançando o pecador, começa diante daquilo que me alcançou, porque ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Então eu preciso, e a partir disto então, o Senhor vai fazer coisas através da minha vida, por aquilo que ele já me marcou. Jesus nos testemunhou disso. Chegamos no capítulo 4, o texto que nós lemos. Como disse, Jesus saiu lá da Judéia, que ele estava tendo sucesso para poder ir para a Galileia. E no meio desse trajetório, ele cansado, eles passam por um lugar chamado Samaria. Samaria. Samaria é aquele lugar que ninguém quer evangelizar, irmãozão. Samaria é aquele lugar que não está no meu roteiro. Os samaritanos, eles eram rejeitados. Os samaritanos, eles passaram por um processo histórico, e por causa disso os judeus não se dão com os samaritanos. Porque dentro desta obra de evangelização que nós como igreja precisamos, tem que englobar todo mundo que ele quer salvar. Ou será que é só os que eu gosto de evangelizar e da maneira com que eu acho que tem que ser?
O texto vai dizer que era necessário passar por Samaria. E quando eles chegam lá em Samaria, Jesus está com fome, os discípulos saíram para poder comprar comida. E quando os discípulos voltam, eles encontram Jesus cansado, sentado lá do poço, conversando com uma mulher samaritana. Sabe, diante dos padrões da exaltação do eu, do ego, do orgulho e das conquistas, esse é o pior cenário que um discípulo podia ver, irmão. Dentro da cultura da competição, do status, esta é uma visão de Jesus muito negativa, porque nós gostamos de seguir aquele cara que é pra frente, aquele cara que tem esta aparência de que vai fazer um monte de coisa. Nós queremos, e nós gostamos do Marvel, nós gostamos das coisas, e de repente ter uma visão de Jesus assim. O camarada que estava na Judéia bombando, seu ministério está crescendo, agora está na Samaria, sentado lá de um poço, cansado. E não só cansado, ele está conversando com uma mulher que não era costume. As mulheres não podiam ter conversa assim com os mestres, com os rabinos. As mulheres eram consideradas uma categoria inferior dentro da sociedade. Jesus está conversando com uma mulher, samaritana. Eles não falaram, mas julgaram tudo dentro do coração. Eles não falaram, mas estava denunciado dentro do coração as suas intenções. Sabe a frustração de não ser aquilo que você gostaria que fosse? Sabe a frustração de ir na contramão dessas nossas necessidades muito mais glamurosas e bonitas? Porque se pensa nesta obra de evangelização, e é gostoso quando nós assistimos alguns shows em alguns estádios, algumas coisas maravilhosas e aquela comoção, mas também deveria ser muito edificante nós olharmos para esse quadro aqui com uma alegria muito grande de coração. Não tem foco, não tem holofote, não tem brilho. É um Jesus cansado lá de um poço, conversando com uma mulher. Nós precisamos aprender a ter olhar de grandeza em tudo que Jesus faz, porque tudo que ele faz é grande. Conversando com uma mulher, tocando num leproso, acolhendo os samaritanos. Tudo que ele faz é grande, porque grande está nele, a sua grandeza, a sua manifestação de grandeza. Jesus teve uma conversa extensa. A conversa de Jesus com aquela mulher samaritana é base extraordinária para o princípio de salvação. E aquela mulher, quando ela percebe os discípulos chegando e a hostilidade, me permita dizer que às vezes as nossas intenções de ganhar o mundo são totalmente falíveis diante dos nossos olhares preconceituosos para algumas pessoas. Diante dos nossos olhares preconceituosos diante de alguns movimentos. Diante de alguns lugares. Nós queremos a Judéia, nós queremos que o ministério esteja bombando na Judéia, nós queremos que as coisas aconteçam na Judéia, nós queremos ver esta obra tão extraordinária, nós gostamos das coisas. E aí de repente nós nos encontramos com Jesus evangelizando uma samaritana, e esta obra ela é tão interessante, tão maravilhosa, tão importante. Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, seus discípulos, já estão andando com ele um tempo, ele começa então a trazer ensinamento. Eles estão insistindo, dizendo: mestre, come. E Jesus vai dizer: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Já pensou Jesus falando isso para os discípulos? Vocês não conhecem, vocês estão querendo me alimentar, estão querendo me servir, estão querendo ser agradáveis, mas vocês ainda não conhecem o cardápio que eu gosto. O cardápio que eu gosto. Já pensou Jesus falando: eu gosto de arroz com ovo, eu gosto de dobradinha. Eu não gosto de dobradinha, eu não serviria dobradinha para ele. Mas já pensou se ele gosta de dobradinha? Será que nós conhecemos realmente essa comida que o Senhor gosta? Essa comida que o Senhor quer comer? Será que nós já experimentamos disto? Será que isso está movimentando em nosso coração? Para além da padronização, para além daquilo que é gospel, para além daquilo que está aos holofotes e parece ser grande. Jesus então começa a dar alguns ensinamentos aos seus discípulos. Versículo 35.
Versículo 35, Jesus vai dizer para eles: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Às vezes nós estamos tão padronizados dentro do nosso tempo, né? Porque as colheitas lá na Judéia, as colheitas ou na Galileia ou na Judéia poderiam estar dentro desse padrão de faltar 4 meses. Mas Jesus está dizendo: levantem os seus olhos e olhem para os campos dos samaritanos. A mensagem, Eugênio Peterson vai usar exatamente esta expressão: olhem para os campos dos samaritanos. Se você às vezes levantar os teus olhos para ver os campos de outras pessoas, e principalmente de algumas pessoas que não fazem parte do teu rol de amizade, você vai perceber que existem campos que já estão maduros. Você vai perceber que já existem campos que foram trabalhados, campos que estão precisando de gente para trabalhar, campos que estão necessitando de alguém, e nós às vezes não conseguimos enxergar, porque estamos muito voltados para o nosso campo particular. O meu campo, daqui 4 meses, o meu campo daqui 4 anos, o meu campo daqui 4 dias. E aí Jesus vai dizer: vocês sabem dizer que daqui 4 meses é o tempo da colheita, mas olhem ao redor de vocês, olhem o campo dos samaritanos, você está em tempo de samaritano. Porque às vezes nós ficamos aí: Jesus está voltando, beleza, você vai ser a colheita, aleluia, mas levanta a cabeça no campo dos samaritanos, olhe para o campo dos samaritanos. Veja que o campo dos samaritanos já estão brancos, prontos para poder serem colhidos. Olhem para campos que estão para além dos teus. Olhem para campos que estão para além da sua expectativa. Olhem para campos que não se tratam somente do teu orgulho, do teu eu e do teu sucesso. Levantem um pouco os olhos. Arrisque fazer isso no ônibus que você pega de manhã para ir trabalhar. Levanta os olhos dentro daquele busão. Deus vai te mostrar pessoas que estão perdidas. Levante os seus olhos na empresa que você trabalha. Levante os seus olhos dentro da tua casa, dentro da tua família. Levante os seus olhos, porque às vezes nós estamos dizendo: a colheita ainda tem 4 meses. Mas Jesus está dizendo: não, é um problema de visão. Você está precisando olhar, precisando ver o campo dos samaritanos. Mas é que às vezes o campo dos samaritanos não nos importa. Mas é que às vezes os campos dos samaritanos, eles não têm a ver comigo. Não tem a ver com você até que um homem embriagado bata no teu carro. E ele poderia ter sido evangelizado por você, porque é outro crente, e ter deixado a bebida. Não tem a ver com você até que você esteja dentro de um quadro de necessidade. Sabe, que vai para além do nosso egoísmo. Jesus chama a atenção desses discípulos. Eu já contei aqui uma vez que li no livro que falava de um grande produtor de milho de pipoca no exterior. E aí alguém perguntou para esse camarada dizendo: olha, qual que é o sucesso do teu milho? Ele vai dizer: todo ano eu pego das minhas melhores espigas e eu tiro as melhores sementes e eu visito os produtores ao redor do meu campo e eu abençoo eles com as minhas melhores sementes. Aí o pesquisador pergunta para ele: mas na lei da concorrência, como você faz um negócio desse, rapaz? Como você dá da sua melhor semente para os outros? Ele explicou: o milho é meu, o campo é meu, mas a abelha não é minha. A abelha que faz a polinização, ela vai voar no meu campo, vai voar no campo do outro. Se o milho dele for inferior, ele vai lá, a abelha vai lá, vem aqui, e o meu milho se torna inferior. Então, fazendo com que os milhos dele fossem melhores, eu estou abençoando o meu milho. Levanta os teus olhos. Olhe para além daquilo que você julga ser Deus, ser importante para você. Porque volta a dizer: todo nascido de novo, ele é um evangelizador. Não porque evangelização é o que eu faço, porque evangelização é o que eu sou. Esta obra de salvação me alcançou. E ela vai estar em mim se eu estiver na Judéia, ela vai estar em mim se eu estiver em Samaria, ela vai estar em mim se eu estiver na Galileia. E se assim não for, eu não entendi direito esse negócio. Se
assim não for, não é o que eu faço, é quem eu sou. E sou abrindo a Bíblia, e sou com a Bíblia fechada, e sou cantando uma canção, pregando, sou me calando, sou abraçando, sou sorrindo. É isto. É uma condição de nova natureza. É uma condição de um nascer de novo. Os discípulos não haviam entendido ainda esta comida. E Jesus aqui está dizendo lá em Samaria: levantem os olhos, olhem que os campos estão branquinhos. Levanta a cabeça, irmão. Tem gente que não quer levantar a cabeça porque uma vez você se deparando com os campos, você vai ter que tomar uma decisão de duas. Ou você vai ser quem vai trabalhar no campo, ou você vai virar as costas para o campo. Mas não existe um muro, nem um em cima do muro. Eu preciso levantar os meus olhos. Ergam os seus olhos, ergam os seus olhos, ergam os seus olhos. Igreja de Jesus, ergam os seus olhos. Igreja de Jesus, erga os seus olhos. Enxerga além de somente as necessidades que estão para a tua volta. Erga os teus olhos, igreja do Senhor Jesus. Veja os campos dos samaritanos. Os campos dos samaritanos já estão brancos. E não é porque é só samaritano que tem que ser salvo, não. É porque é onde eles estavam com Jesus. Se é na Judéia, é Judéia, olhe para os campos da Judéia. Se é Galileia, olhe para os campos da Galileia, onde você está com Jesus. Levanta a tua cabeça, olha para os campos. Eu só fui chamado para esta área. Não, você foi chamado para ser filho de Deus, instrumento, agenciador do reino dos céus. Então aonde quer que você esteja. Quero evangelizando uma criança. Você se lembra quando Pedro foi restaurado por Jesus? Pedro, você me ama? Amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Não, pastor, eu gosto de ser pastor só dos cordeirinhos de Jesus. Não, pastor, eu gosto de ser pastor só aquele. Não, Pedro. Apacenta os cordeiros, apacenta as ovelhas. Aonde tiver necessidade de pastor, diga: Senhor, me ensina, ajuda-me, age na minha vida, faz a tua obra em mim. Atua em minha vida. Aonde há um campo branco, há uma necessidade de ceifeiro. Irmão, quem é ceifeiro é ceifeiro. Você talvez tenha a sua profissão que quando você vê algo fora do lugar, você já quer tentar agir ali, porque isso está em você. Porque aquilo que você faz é algo que você não consegue ver algo fora e você quer ir lá fazer. Então, ser um servo do Senhor Jesus não pode nos permitir ver os campos brancos e estar de boa com isso. Ergue os teus olhos. Jesus continua dando ensinamentos aqui nos versículos seguintes. Versículo 36. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. O que ceifa recebe galardão. Galardão é um assunto bem complexo dentro das Escrituras. A grosso modo, eu diria que lá no céu nós vamos receber presentes por aquilo que fizemos. A salvação é por Cristo, o galardão é por aquilo que você permite com que Cristo te use para poder fazer. Não é também uma condição de ganância, então eu vou fazer um montão de coisa, porque lá no céu a minha coroa vai ser cheia. Não. Galardão é produto daquilo que o Senhor sopra para você poder se entregar e fazer. E você vai receber uma recompensa. Aquele que ceifa recebe galardão, ele junta para a vida eterna. Querido, nós precisamos entender isto, e não pela vantagem, mas pela honra. Aquele que trabalha nesse campo, que ergue os olhos, que vê o campo branco. Querido, talvez você tenha pensado: eu não tenho tempo, eu tenho que ganhar o meu dinheiro aqui na terra. Trabalhe para ganhar a tua igreja, como disse John Wesley. Lute para ganhar o máximo que você puder, para que você também possa investir o máximo que você puder. Lute para poder fazer, mas não se esqueça que de tudo isto não há nada mais importante e mais valioso do que o que vamos receber nesta eternidade. Quem ceifa recebe galardão.
Quem se envolve, levanta os seus olhos, veja o campo dos samaritanos, está precisando de gente para colher, irmão, de gente para colher, de gente para colher. Jesus ele ensina ainda, versículo 36, assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro ditado, um semeia, o outro ceifa. Olha que maravilha, querido, que eu e você precisamos entender. Que é dentro desse processo que nós alinhamos a nossa alegria com Cristo. É dentro desse processo, que esse processo é onde se encontra o semeador e o ceifeiro. Jesus é o semeador, Ele ensinou, Ele é o que semeia, Ele não é só quem semeia, Ele é a boa semente, mas aqui, olha o que Ele ensina, é nesse processo, aonde há uma alegria de quem semeou e de quem está ceifando. Nós nos unimos com a alegria de Cristo, nós nos unimos com a alegria dos apóstolos que pagaram com a vida, dos evangelizadores que semearam. Mas agora a alegria se une de quem semeou e de quem está colhendo. Olha que maravilha. Tem gente achando que só é trabalho, mas é alegria quando você honra aquele que veio antes de você. É aonde a alegria se funde. Tem crente que não tem tido alegria, mesmo participando de cultos tão abençoados. Sabe por quê? Porque está faltando você se unir à alegria de quem semeou. Está faltando você se unir à alegria. Nisto se consiste a alegria de quem semeou e de quem plantou. O alface, em 30 dias você colhe alface, mas o abacate já demora algum tempo. Nós estamos com jabuticabeiras lá que ainda não deram frutos. O irmão Rodrigo da Pâmela, o pai dele, que nos deu 4 jabuticabeiras. Mas quando o fruto dá, a alegria é de quem semeou e a alegria é de quem colheu. Aleluia. Então, se talvez você é alguém que tem semeado e está angustiando aí, retendo a sua mão, como diz Eclesiastes, não retenha a tua mão quando você lança semente, porque você não sabe qual dela vai dar certo. Então não poupe semente. Se você é alguém, eu estou fazendo, não estou dando nada certo, eu estou fazendo, nem sei se eu vou colher isso. Não seja egoísta. Faça o bem. Mas eu não vou colher isso. Não é problema meu nem seu. Mas saiba que a palavra de Deus é fiel. Um dia alguém vai colher aquilo que você plantou. E eu espero que ele colha uma boa produção. E aí a alegria sua é a alegria dele, a alegria dele é a alegria sua. Existe um Deus que não erra. Levanta os teus olhos do campo dos samaritanos. Veja que há uma alegria. Há uma alegria que precisa ser unida, e você pode ser o ceifeiro que vai trazer alegria ao plantio de muita gente. Como você pode ser um plantador, um semeador, que um dia vai trazer responsabilidade para que alguém possa colher. Quem semeia e quem ceifa se alegra junto, porque é a colheita que vale a pena. Não é o meu nome nem o teu, não é a nossa instituição nem a outra instituição, não é o que fazemos de grande, de pequeno, não, é a colheita, é a grande colheita. Esta colheita vai chegar, o Senhor vai reunir o trigo no celeiro, o Senhor vai reunir as ovelhas do curral, o Senhor vai reunir, e esta alegria vai ser plena. Nós vamos cantar e saltar naquele dia, vamos fazer um grande coral, e aquela lágrima que você derramou, realmente ela vai valer a pena, porque é nesse momento que a alegria de quem semeou e a alegria de quem colheu se une. Para isso eu preciso abrir mão do meu orgulho, do meu eu. E Jesus traz um último ensinamento, versículo 38. Eu vos enviei a ceifar aonde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrades no seu trabalho. Porque geralmente nós nos esforçamos naquilo que nós julgamos ser nosso. Essa é uma verdade do ser humano. O ser humano se esforça naquilo que ele julga ser dele, ou naquilo que vai levar o nome dele, aquilo que vai levar o emblema dele, o título dele. Certa ocasião, Jesus pega o barco de Pedro e vai fazer a pesca maravilhosa, e o barco está carregado de peixe, e aí o Pedro tem que dar um assobio lá para o João e para o Tiago vir.
E às vezes eu não quero colocar o meu barco para carregar aquilo que é do outro. No dia do aniversário da nossa igreja, eu abri o culto dizendo que nós somos continuidade. Hoje eu piso em terrenos que alguém pavimentou. Eu preciso ter a responsabilidade de pavimentar terrenos que alguém vai pisar também. Nós somos continuidade na vida de alguém, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos discípulos. E há uma falência, sabe, que é que nem política. Um político novo entra, ele precisa desfazer tudo aquilo que o outro fez para poder fazer aquilo que ele chama dele, rapaz. É um negócio terrível, né? Esse quadro se encontra muitas das vezes dentro da igreja, dentro das nossas famílias, dentro da nossa casa, onde alguém precisa desfazer aquilo que o outro fez, só para tentar levantar algo do qual ele julga ser seu e ser melhor. E Jesus está dizendo para os discípulos lá em Samaria: está vendo o campo? Os campos estão brancos. Vocês não plantaram nada disso, mas vocês podem colher. Mão na obra. Mão na obra. O campo não é seu, o trigo não é seu, mas o trabalho é seu. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos servir? Vamos amar ao Senhor. Colher aonde não plantou. Receber a recompensa por isso. É o que vai fazer com que nós estejamos alegres junto com aquele que semeou. E Jesus foi quem semeou. 2025 já está aí, ó, na beirada de ir embora. Nós estamos há mais de 3 anos assistindo guerras. Nós estamos inseridos em um bairro periférico. Quem viu Jesus na sua vida nesse tempo, irmão? Quem viu Jesus na sua vida, irmão? Aquela mulher que os discípulos não davam nada, ela solta o cântaro dela e ela vai. Ministério de louvor, chega para cá. E ela vai até a cidade e de repente vem uma multidão. Jesus está falando com os discípulos e aí vem uma multidão dos samaritanos. Olhem, os campos estão aí, irmão. Olhem, os peixes estão aí, irmão. Lança a tarrafa, lança a rede. Olha, irmãos, o que está acontecendo? Um pouco mais à frente, no livro de Atos dos Apóstolos, uma perseguição se desencadeia lá em Jerusalém. Aí um diácono chamado Filipe, ele vai fugir para onde? Ele vai fugir para Samaria. E aí ele chega lá em Samaria, e o Senhor começa a fazer uma obra de avivamento em Samaria. Olhem os campos de Samaria. Olhem os campos de Samaria. Olhem os campos de Samaria. Deus quer te usar ali. Chega a notícia em Jerusalém e Pedro vai lá fiscalizar e ver o que está acontecendo. E quando ele chega lá, o Espírito de Deus batizando o samaritano, samaritano se convertendo, samaritano se quebrantando. O Espírito de Deus está ali. Porque a evangelização não é o que eu faço, a evangelização é quem eu sou. E o Senhor me chama e te chama, querido, a se permitir ser usado por Ele. Você não precisa nem pedir para Deus: Senhor, eu quero ter dom de missionário, eu quero ter chamado para a missão. Não, você já tem. O que você precisa é pedir para o Senhor: seja visto através de mim, Senhor. Seja visto através de mim. Seja visto através da minha vida. E me faz erguer minha cabeça acima do meu orgulho para ver os campos dos samaritanos. Você que pode, feche seus olhos. Aleluia. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é mesmo quem
passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto, mais perto, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a chuva, vento, e o que me faz ficar mais a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira